Estamos iniciando um momento especial para nós, que é um momento de estudar a palavra do Senhor. Nós fazemos isso no templo normalmente, mas como todos sabem, o período é de quarentena, ainda não há liberação para voltarmos a usar nossos templos, e houve uma preferência por estudos através de lives nas quintas. Então, enquanto prevalecer essa quarentena, né, essa necessidade de estar afastado da igreja, nós vamos estar estudando a palavra do Senhor aqui, juntos às 20 horas, todas as quintas, em substituição ao estudo que normalmente é ministrado na igreja. E pela importância do momento, houve uma preferência para que estivéssemos em uma sequência de estudos relacionados a Apocalipse, as cartas de Apocalipse. Por quê? Porque o tempo realmente é tempo da gente pensar no fim dos dias. Temos todas as justificativas para pensar no que vem acontecendo aí, se não é de fato preparação para o vinda do anticristo, a organização, né? O mundo está se esquematizando. Sequência dessas quarentenas aí em todo o planeta. Dificuldades econômicas. Alguns países que já vinham com muitas dificuldades vão aumentar essas dificuldades, ou seja, as pessoas vão ter muito maiores angústias econômicas e, de algum modo, o mundo está sendo preparado para o final. Vou lembrar, a história não é cíclica, a história é linear e caminha para um desfecho definido pelo Senhor Deus. Nesse desfecho, a igreja tem um papel importantíssimo. E o que nos comprova o papel importante da igreja é exatamente o conteúdo da Bíblia, que destaca a igreja como sendo o projeto final de Deus. O projeto final de Deus é separar um grupo de pessoas que resolveu crer, que resolveu colocar Deus em primeiro lugar e de fato viver para Ele. E você que faz parte desse projeto, glorifique a Deus e se aproprie cada vez mais disso. Não permita que de modo nenhum haja algum tipo de vacilo. Tá bom? Eu quero orar com você e numa rápida oração em que possamos pedir de Deus sabedoria para deixarmos que o Espírito tenha liberdade de tratar com nossas vidas. Tá bom? Oremos. Meu Pai, pedimos Tua graça, que possamos ser sábios, Senhor Pai, neste tempo de aproximação da Tua Palavra, tempo de usarmos bem os recursos que nos dás, e pedimos a Ti, Senhor Pai, nos revigora para estudar Tua Palavra, nos dá, Senhor Pai, uma mente que seja dirigida por Ti, e realiza aquele milagre que só Tu podes fazer em nossas vidas, nossa transformação, para que compreendamos a Tua Palavra, para que tenhamos daqueles insights que só o Teu Espírito pode produzir em nós. No nome do Teu Filho oramos, Senhor. Aleluia. Pois bem, queridos, abra a sua Bíblia, capítulo 2 de Apocalipse, e nós vamos ler 4 versículos. Capítulo 2, dos versos 8 a 11. E se você não tem sua Bíblia à mão, eu coloco aqui no texto, na tela, para que você acompanhe comigo. Está aí, ó, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aleluia! A simples leitura do texto já é de fato maravilhosa. Ela é uma igreja que nos desafia. Eu preciso te lembrar que as cartas do Apocalipse, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, elas têm aplicações diversas. Se referem a uma realidade específica lá na cidade de Esmirna, mas elas também se referem à igreja de todo esse primeiro período da história da igreja. Na verdade, não sei se dá para chamar de período, ela é a segunda carta, vamos chamar aqui de segundo período, que vai dos anos 100 a 313, um período em que a igreja foi perseguida. Portanto, na escola de interpretação futurista é chamada de igreja perseguida. Seria uma referência a um conjunto de características muito mais presentes naquele período. Mas também se refere a nossos dias, tanto para caracterizar algumas igrejas em particular, quanto para caracterizar, por exemplo, a igreja perseguida de nosso tempo. E para alguns que achem que perseguição era um privilégio daqueles dias, nós precisamos lembrar que alguns colocam um número bastante avantajado, dizendo que cerca de 200.000 pessoas cristãs são mortas por ano em nosso tempo, exatamente porque são cristãs. Formas de perseguição. E isso acontece muito nos países fechados ao Evangelho. A Missão Portas Abertas chega a elencar 50 países nessa condição de perseguidores. Isso quando ela quer definir os 50 piores, os 50 que têm um maior número de perseguição. E aí estão países comunistas, países muçulmanos, né, que tem também uma perseguição tremenda, mas há perseguições em uma série de outros países, como por exemplo no nosso, em que algumas pessoas são sim mortas porque creem, mortas porque defendem uma verdade bíblica, mortas como fruto exatamente de perseguições. Então a igreja, ela sempre experimentou perseguições, apesar de que essa característica é mais presente naqueles séculos, né? Século 2, 3 e 4, início do século 4, né? Anos 100 a 313, ela é muito mais presente, mas a igreja na face da terra sempre teve perseguição, e isso é até cumprimento de uma profecia bíblica de Paulo, quando escreve a Timóteo, dizendo que todos os que querem viver de modo piedoso padecerão perseguição. O que realmente não é tão interessante é nós percebermos que algumas pessoas não sofrem nenhum tipo de perseguição por causa da fé e não querem sofrer e acham que é bobeira que se sofra. Isso é estranho por quê? Porque naturalmente a carne se opõe ao espírito. E as pessoas que andam na carne se opõem às pessoas que andam em espírito. E sabe aquela situação em que você é chamado de crentinho, fanático, maluco, doido e tal, que às vezes é chamado assim por pessoas até muito próximas a você? É uma perseguição. Às vezes uma perseguição branda, branca, mas é uma perseguição. E a gente tem que ficar atento, tá? O texto que eu mencionei está em 2 Timóteo capítulo 3. Todos os que querem viver de modo piedoso padecerão perseguição. Muito bom. A irmã Eliane está me lembrando, não está me vendo. Pronto. Olha aí. Então, nós temos aqui a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida. Vamos tentar nos lembrar de algumas características dessa igreja. Características vamos encontrar lá nas narrativas sobre a cidade de Esmirna, né?
Das cidades da Ásia Menor, para as quais Jesus dita a carta, Esmirna é a única que permanece até hoje com a grandeza que tinha no tempo de João, chamada hoje de Izmir, a maior cidade da Turquia asiática. Esmirna teve uma história muito interessante. Ela foi destruída em 600 antes de Cristo e foi reconstruída em 290 antes de Cristo para ter um esplendor ainda maior. Eu quero que você perceba a importância de compreender as características da cidade, porque elas se agregam, elas se vinculam de algum modo às características da igreja. Olha o conceito: ser destruída para ser reconstruída com um esplendor ainda maior. Tem tudo a ver com a proposta de Deus para nossas vidas. Um dia nós vamos morrer, este templo carnal nosso vai deixar de existir e vai haver uma reconstrução na ressurreição de Cristo, em que então nós vamos estar com uma glória muito maior, porque o nosso corpo terá sido um corpo vivificado, glorificado, transformado, né? A palavra glorificado implica aí nessa transformação. E diz o texto bíblico, queridos, e aí a gente tem que louvar o Senhor por isso. A proposta é que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, porque como Ele é, nós seremos. Como Cristo é, nós seremos. Olha que coisa fantástica. Então você lembra daquele corpo de Cristo que, estando os apóstolos fechados lá no seu local de reunião, aquele espaço em que eles estavam reunidos, ainda no primeiro domingo após a morte de Cristo, 3 dias após a morte dele, portas trancadas, o texto bíblico é explícito nisso, e Cristo aparece no meio deles. Esse tipo de corpo que nós vamos ter, corpo que nos permite aparecer, vamos chamar aqui usando uma linguagem pequenininha nossa, nos teletransportar. Pois bem, uma glória ainda muito maior. Esmirna era um porto, uma cidade rica, uma das 4 que hospedavam a Assembleia da Província. As importantes então eram Esmirna, Éfeso, Pérgamo e Sardes. As 4 tinham igrejas, e as 4 receberam cartas. Mas Esmirna tinha a reputação de ser uma das mais belas cidades do mundo antigo. Olha que coisa interessante. A igreja perseguida, a igreja que suporta as tentações, a igreja que se propõe a estar diante do Senhor, mesmo numa situação de perseguição, da perspectiva de Deus, ela é sempre a mais bela igreja. É assim, irmãos, isso vale para a igreja, vale para indivíduos. Sabe aquela pessoa que quando tem algum problema, alguma dificuldade, não vou não, eu estou ocupado, eu estou, vou deixar para quando a situação melhorar, não sei o quê. Esse não é tão bonito na presença de Deus. Mas aquela pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, independente das circunstâncias, ela está pronta para servir ao Senhor, mesmo na dificuldade, com certeza é uma pessoa que está entre as mais belas diante de Deus. Voltando para a cidade de Esmirna, ela disputou e venceu outras 10 cidades numa disputa para construir um templo ao imperador Tibério. Então, em 26 depois de Cristo, houve essa disputa e ela veio a ser um centro de culto ao imperador. Característica terrível, Lá era um centro de culto. E aí é interessante que a filosofia grega admitia a deusificação do homem. Aquilo não era uma invenção do imperador, ele não se proclamava Deus do nada. É porque a leva de deuses, o raciocínio religioso do povo grego, e que veio, claro, para os romanos, admitia que homens fossem deuses. Então, quando os imperadores se proclamavam deuses, tinham templos,
admitiam cultos, em alguns casos cobravam cultos, eles não estavam fazendo nada muito estranho, não. Estavam fazendo o que aquela cultura já, de algum modo, concebia, aceitava. Tá? Não vamos entender que os imperadores se proclamavam Deus forçando a barra. Não, os imperadores se proclamavam Deus porque, de algum modo, aquela cultura cobrava e aceitava esse tipo de coisa. Lá em Esmirna também tinha um templo a Zeus, que era considerado um deus, né? E a Cibele, considerada mãe dos deuses, ou deusa mãe. E essa deusa mãe simbolizava a fertilidade da natureza. E é interessante, os registros sobre a cidade dizem que o templo de Zeus, o templo de Zeus e o templo da deusa mãe, da Cibele, eram conectados por uma alameda, para identificar um conceito assim, do tipo, estavam vinculados, né? Estavam um de uma ponta e outro de outra ponta da cidade, mas vinculados. Em sua grandeza, a cidade tinha um conjunto de prédios conhecido como a Coroa de Esmirna e uma avenida chamada Rua de Ouro. Olha que coisa interessante. Eram características que estavam ali. Quando você analisa a carta, você começa pela identidade de Jesus. Como Jesus se apresenta. Né? Depois de nós termos aí a identificação dos destinatários, ao anjo da igreja em Esmirna, né? A comunidade cristã, que na maior parte era composta de pessoas pobres, e a consciência de sua pobreza era uma consciência muito forte, a ponto de Jesus fazer menção disso. Comentamos isso logo na sequência. Mas Esmirna era o centro do ministério e o lugar do martírio de um homem chamado Policarpo, que era um bispo da igreja, consagrado pelo próprio apóstolo João. E a carta a essa igreja é a mais resumida das 7. E uma coisa interessante, ela não contém nenhuma repreensão. Bacana, né? Nas nossas vidas, há repreensões? O problema das repreensões, irmãos, e a Bíblia tem um monte delas para nós, é que se não nos atentarmos, perdemos a salvação por não nos atentarmos às repreensões. As repreensões são uma bênção. É tanto que quando você prefere quem não te repreenda, você está abrindo mão da bênção. Porque Deus nos repreende. E Ele fala que Ele repreende ao que ama, né? Mas para Esmirna não houve repreensão, só reconhecimentos. Aí eu começava a falar da questão da assinatura de Jesus. Como é que Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna? Ele, para uma igreja atribulada, que estava sofrendo perseguição, na véspera de martírio, Jesus vem e se apresenta como o primeiro e o último. O primeiro e o último. Está aqui, no verso 8. Estas coisas diz o primeiro e o último. E o que significa Jesus se apresentar aqui como o primeiro e o último? Significa dizer que Ele é o Senhor da história. Ele está no começo e no fim. Ele é quem define todas as coisas. A história existe em função de Cristo. Sabe, queridos, tem uma coisa que me impressiona muito. Tem uma coisa que me impressiona muito. É o quão importante é o Senhor Jesus Cristo, o quão importante é a palavra de Deus, e a humanidade deixa isso em último lugar. E a humanidade não se preocupa em dar ao Senhor Deus, dar a Jesus Cristo a honra que é devida. Interessante, né? Por quê? Jesus é o Senhor de toda a história. Os cidadãos de Esmirna
tinham a cidade como a primeira entre as cidades da Ásia. Mas aqui agora começa um confronto. Jesus se apresenta para dizer que é ele, não é Esmirna. Apesar dos cidadãos terem orgulho de Esmirna como a primeira entre as cidades da Ásia, Jesus é contundente para dizer: não, o primeiro sou eu. Nessa mensagem, Jesus está falando para mim e para você que a primeira coisa, que o primeiro lugar, que a coisa mais importante, não é qualquer outra que não o próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo para Esmirna e é isso que ele está dizendo para mim e para você. Ele é o primeiro, ele é o mais importante. Ele é o mais importante como aquele que havia experimentado a perseguição, até mesmo a morte, e havia vencido. Por isso ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Uma igreja, irmãos, que está à beira do martírio, precisava ouvir essa palavra, esse consolo de Cristo. É como se dissesse assim: não se preocupe, eu tenho experiência nisso, eu já estive morto. Então você não precisa se preocupar com martírio nenhum, não. Essa é a palavra com que Jesus está alimentando hoje as igrejas que estão lá nos países comunistas sendo perseguidas. Essa palavra é eficaz para eles. Olha, não se preocupe com a morte, eu estive morto e tornei a viver, né? Claro, nós estamos falando aqui da morte física, do martírio físico, porque você sabe, o crente não morre jamais. Então Cristo experimenta a vitória e compartilha essa vitória. Você tem aí no verso 8. Na sequência, a gente precisa dar uma olhada na situação da igreja de Esmirna. Nós temos duas igrejas entre as 7 que não têm pontos fracos destacados, que é Esmirna e Filadélfia. Então era uma igreja que, da perspectiva da fé, da perspectiva da forma como estavam na presença de Deus, estavam muito bem, sem críticas da parte de Jesus Cristo. E aí o verso 9 vem nos falar dessa situação. Veja aqui o verso 9. Jesus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É maravilhoso isso, né? Conheço a tua pobreza, mas aí Jesus próprio diz: olha, você aparentemente até pode ser pobre mesmo, mas em verdade você é rico ou rica. A gente precisa buscar poder ouvir isso do Senhor. Irmãos, a nossa relação com Deus é muito, muito especial quando a gente tem essa relação, porque Deus não nos olha pela aparência, Ele olha pela realidade. E quando Ele olha um fiel, Ele não vê a condição econômica desse fiel, Ele vê a riqueza que esse fiel tem lá na vida eterna, né? Porque, como bom financista que Jesus nos recomenda a juntar tesouros nos céus. E aí ele fala, ele traz para nós a importância aí desses tesouros nos céus fazendo sentido nas nossas vidas. E ele afirma: ó, você é rico. Presta atenção, quantas vezes nós nos fazemos doloridos pelas nossas insignificâncias terrenas, mas Deus não nos olha dessa forma. Na verdade, Ele olha a essência e Ele sabe qual é de verdade a nossa condição. Dessa perspectiva, Esmirna, com uma igreja com pessoas pobres, uma igreja de pouca significância econômica, era uma das mais insignificantes entre as 7 igrejas. A mesma coisa em relação a Filadélfia. Em termos de número e influência, ela era pequena. Mas veja que tipo de pequena influência. Influenciam até hoje. Porque elas não tinham aquele mover espantoso, aquela influência espantosa daqueles dias. Mas por ter recebido essa carta, está influenciando até hoje.
A influência que vem de Deus. A influência que vem da relação que ela tinha com Deus. Que é o tipo de influência que Deus nos chama a exercer. Por exemplo, quantas pessoas não dizem, eu não sei fazer nada, eu não tenho condição de fazer nada. Eu não tive chance de estudar, eu não tive chance de ter muitos recursos, e eu tenho uma participação na igreja, uma participação na fé, que é pequenininha. E aí talvez se a gente tivesse assim, um pouco de sabedoria para perguntar, perguntaríamos, escuta, mas é pequenininha que jeito? Eu oro. Quando eu tenho a oportunidade, eu evangelizo alguém, eu falo do que o Senhor fez na minha vida para alguém. E às vezes é esse tipo de pequenininho que faz toda a diferença na igreja, sabe? A igreja precisa de pessoas que orem. Essas pessoas são de grande influência. Podem não ter uma influência de fazer muito barulho aqui na terra, mas fazem barulho tremendo no mundo espiritual. São de uma influência tremenda no mundo espiritual. A mesma coisa uma pessoa que testifica do que Deus fez em sua vida. Ela pode não ter uma grande eloquência para ir na frente da igreja pregar ou dar um grande testemunho, e às vezes até tem também pouca condição de ensinar. No entanto, um testemunho de vida transformada, dada a uma pessoa que, pela direção do Espírito Santo, dada a uma pessoa que precisa ouvir a palavra, imagina o estrondo disso no mundo espiritual. Irmãos, ninguém vai poder dar desculpa nenhuma. Não fiz nada para o Senhor porque eu não podia. Por quê? Porque todos nós temos diversos ministérios com que podemos influenciar no mundo espiritual. Todos, absolutamente todos. Ninguém vai poder dizer, eu não tive condição. Esmirna não tinha, a igreja de Esmirna não tinha uma capacidade de influenciar muito. Cristo conhecia a pobreza dela, mas é Cristo quem afirma, você é rica. Você é rica. Isso se choca com as preocupações atuais em ser grandes influentes, em fazer megas igrejas, em fazer megas atividades, eventos majestosos, né? Deixa eu usar palavras mais fáceis aqui, em ter poder, esse tipo de coisa, porque nós precisamos buscar ser como Deus quer que sejamos, com a significância que Ele quer que tenhamos. E o melhor reconhecimento é esse, conheço a tua pobreza, mas você é rica. Olha que coisa maravilhosa. O que é mais importante é ser fiel. Se for para influenciar, que seja influenciar pela fidelidade. Influencie pela fidelidade. Alguém pensar assim, vou influenciar por recursos, por cargos. Não, essa não é a melhor influência. Jesus diz para essa igreja, conheço as tuas tribulações. Jesus não fala de conhecimento das obras, mas ele fala do reconhecimento de uma situação. Veja que obras aqui estão implícitas, porque a tribulação vem em função exatamente das obras que essa igreja tinha. Então, Jesus diz, eu conheço a tua situação. É uma situação que significava, para aquela igreja, um ponto forte. Tribulação, pobreza e sofrer blasfêmia. Tribulação, pobreza e blasfêmia. Tribulação, então, tinha a ver com as angústias que eram impostas contra a igreja. Pobreza tinha a ver com a situação que essa igreja de fato enfrentava, inclusive por causa da perseguição. Uma realidade em países que perseguem a igreja, irmãos, é que a igreja é pobre. Os crentes perseguidos normalmente são impedidos de ter posses, são impedidos de direitos civis, normalmente vão ser muito pobres, claro, são impedidos de empregos. E aí eu fico até me perguntando se nós, que vivemos uma realidade como a nossa, suportaríamos servir a Deus numa condição de perseguição. E às vezes a minha impressão é que Deus é bondoso conosco, não permitindo a perseguição, porque muitos de nós iríamos cair. Apesar de que a perseguição não está fora, tá? Não está fora do cenário, não.
ela ainda pode vir. Há umas discussões em relação ao Apocalipse muito sérias e em relação às quais a gente não tem resposta muito clara no texto bíblico. Por exemplo, Cristo vem antes do início da grande tribulação buscar a igreja, arrebatar a igreja, ou vem no meio da grande tribulação, ou vem ao final da grande tribulação. Há muitas pessoas que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, e elas usam textos bíblicos para fazer essa defesa. Outras dizem que a igreja vai ser arrebatada só no meio do período da grande tribulação. Também usam textos bíblicos. Nós defendemos que Jesus vem antes do início da grande tribulação, e permita Deus que seja assim. Mas se não for assim, eu quero dizer para vocês que eu ensino que Jesus Cristo vem antes do início da grande tribulação. Mas como não é algo que a gente possa fazer afirmativas fechadas, porque a escatologia não permite afirmativas fechadas, eu tenho no meu coração a janela aberta para ser do jeito que o Senhor Deus quiser. E aí eu tenho que ficar preocupado e preparado, porque podemos sim enfrentar perseguição. E a terceira questão aí é a blasfêmia. A blasfêmia está relacionada com ser malditos a partir da boca de judeus que deveriam, por ser descendentes de Abraão, deveriam ser pessoas de fé, reconhecendo aí o próprio Senhor Jesus, mas eles não reconheciam. E aí a irmã Tainara participa para dizer: acho que não suportaremos perseguições. O que está acontecendo é um exemplo que, se isso acontecesse, muitos iriam cair da fé. Pois é, cair da fé e também cair aqui da live. A live caiu. Ah não, continua. Aqui para mim perdeu a imagem, mas parece que está seguindo aí. Se você puder, confirma isso para mim, tá? A imagem sumiu aqui, mas se você estiver tendo a imagem, tá muito bom. Agora para mim voltou. Tudo indica que está tudo bem, né? Sei das tuas tribulações. Jesus não fala aqui, então, do conhecimento das obras, mas está implícito. Hoje, essa condição da igreja de Esmirna seria considerada um problema, uma tragédia, porque se tem esquecido da centralidade de algo que é chamado no texto bíblico de participação nos meus sofrimentos. Veja como Paulo se manifesta sobre isso. Eu vou colocar aqui para você acompanhar comigo, Filipenses capítulo 3. Se você tem a Bíblia em suas mãos e quer, que bom, acompanhe aí em sua Bíblia. Filipenses 3, aqui a partir do verso 7. Paulo diz assim, eu vou colocar para você. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Veja o que Paulo fala. Paulo está falando de algo que é essencial. Voltando a imagem para mim, Paulo está falando de que ele perdeu tudo. Ele considerou todas as coisas perda por amor a Cristo, participação nos sofrimentos de Cristo,
Paulo vem dizer que cumpria nele o que restava das aflições de Cristo. Paulo vem nos dizer que nós devemos morrer em Cristo para poder ressuscitar com Cristo. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O conceito de participação nos sofrimentos de Cristo é um conceito bíblico correto. Está fora, está incorreto, está equivocado, é quem diz que nós não precisamos complementar a obra de Cristo. E aqui, claro, eu não estou falando de complementar a obra de Cristo, não é desfazer da obra de Cristo, mas é deixar claro que crer no Senhor implica em tomar a minha parte nesses sofrimentos. Assim como Cristo morreu, eu preciso morrer. É um outro padrão de morte, com certeza, porque a morte expiatória é a de Cristo. Mas a minha é a morte sacrificial, aquela que tem a ver lá com Romanos 12:1, para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vem Paulo e diz que perde todas as coisas e considera essas coisas como refúgio, como coisa que realmente não prestava, coisa que realmente deveria ser jogada fora, para que ele possa ganhar a Cristo. O conceito de Paulo aqui é um conceito tremendo para nós, que é um conceito de assumir o sacrifício, assumir as dificuldades. Para a igreja daqueles tempos, irmãos, sofrer por Cristo era considerado um privilégio. Você não tem no Novo Testamento orações voltadas para não me deixe sofrer, me livra do sofrimento, me livra das perseguições. Mas as orações que nós temos são no modelo da oração feita lá em Atos, quando Pedro é liberto, né, tinha sido preso pelo Sinédrio, e liberto vai à casa em que a igreja estava reunida, e eles oram, e não oram para que não fossem perseguidos, pelo contrário, oram para que na perseguição pudessem ter forças para pregar o Evangelho. Era uma honra, algo digno e desejável, que um cristão sofresse por amor a Cristo. E não era uma simples aflição. Nós precisamos retomar isso. Por quê? Irmãos, um evangelho barato, uma vida cristã sem sacrifício, não agrada a Deus. Se você não tem que abandonar nada para servir ao Senhor, se você não tem que se privar de nada para servir ao Senhor, então vamos combinar, né? É uma vida cristã, não é essas coisas não. O conceito de pessoas que só buscam receber, Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda isso, me dá um emprego, cuida dos meus interesses. Espera aí, o que é isso? Tem algum problema nesse tipo de vida cristã? Bom, e aí a gente precisa reconhecer que a igreja de hoje vive valores invertidos. Vivemos caráter cristão deformado e precisamos revisá-lo segundo a palavra de Deus. Hoje nós queremos vitórias. Você quer vitória? Ah, eu tenho certeza. Nós queremos vitórias, mas nós não queremos lutas. Não, peraí, como é que tem vitória sem luta? Né? E o George participa aqui dizendo: os primeiros cristãos perseveravam, se preciso fosse, morriam pela causa. Você morreria pela causa? Esses valores invertidos estão aí, nos deformando, né? Nós hoje queremos direitos. Nossa, você nunca viu ninguém fazer greve buscando saber ampliar suas obrigações. Não, todos querem direitos. Você quer direito dentro da igreja, inclusive. Ah, e de alguém que falar em você, que te me lembrar. E eu sei de muitos casos de pessoas que estão indo embora das igrejas porque o pastor chamou a atenção, porque o pastor disse: olha, não é assim, né? O grande inimigo nosso tem sido o nosso orgulho. Pessoas que foram feridas achavam: peraí, não me atenderam no meu direito, eu tinha o direito de tal coisa, né? Tem casamentos acabando por causa desses tais direitos, tem relacionamentos familiares explodindo
Porque não considerou o meu direito. Nós queremos isso, nós queremos direitos. Mas somos muito ruins com nossas obrigações. Isso nos deixa numa situação delicada, não é? E outra contribuição aqui da irmã Tainara para dizer: viver para Deus é renunciar a nós mesmos. Muitos de nós queremos viver a vida de qualquer maneira. Pois é. Bom, e a gente sabe da palavra de Deus o suficiente para entender que de qualquer maneira não entra no reino dos céus. Tem uma porta estreitinha e uma porta larga. A estreitinha, com um caminho apertado, é a que conduz à vida. Na estreitinha não passa qualquer ideia, não passa qualquer pessoa. Na larga, passa qualquer um. Só que a larga conduz à perdição. Não? Nós queremos ter prazer, nós queremos ter felicidade imediata, mas alguma coisa que represente sacrifício, não. Eu não quero abrir mão de uma festa, abrir mão de um passeio, porque o Espírito Santo está falando para mim que eu não devo ir, que eu devo, naquela ocasião, me envolver com tal e tal programa do grupo que comigo serve a Deus. Não, aí não. Aí não. Peraí, ninguém pode tocar no meu direito. Eu tenho o direito de buscar algum tipo de satisfação. Tem que ter cuidado com isso. Aos que entendem que Cristo, tendo morrido por nossos pecados, então agora nós podemos até pecar, porque Cristo já morreu, já pagou por todos os pecados que eu cometi, que eu ainda vou cometer, está tudo resolvido. E é verdade, Cristo, criatura, é verdade. Cristo pagou mesmo, é verdade. Mas para que nós fôssemos libertos para viver agora para Ele, a gente chega a pensar que é quase mais ou menos assim: satisfação garantida ou seu dízimo de volta. Algumas igrejas pregam mais ou menos isso. E aí a gente tem um problema grave, porque se você é uma pessoa que leva sua oferta e seu dízimo à presença de Deus, e a gente sabe que muitos precisam se converter nessa área, mas uma pessoa que faz isso nunca deve fazer isso com o propósito de centrado nele. Eu vou dizimar para eu ser abençoado. Não, eu vou dizimar porque Deus é grande e eu reconheço isso, e sou grato e manifesto minha gratidão também com minhas posses, também com os meus recursos. Deus vai honrar, sabe? Deus vai honrar sempre. Mas isso não pode ser a motivação principal para você. Por isso, uma pergunta importante: que adoração trazemos a Deus em nosso culto? Nosso culto de domingo. Principalmente se considerar o seguinte: se vivemos a semana toda, em alguns casos até o próprio domingo, tão somente para nós. Irmãos, um mandamento bíblico é a guarda de um dia para o Senhor. Êxodo capítulo 20. Hoje pela manhã eu pude meditar um pouco nisso. Pela tarde também. Êxodo capítulo 20. Quarto mandamento. Fala da guarda de um dia para o Senhor. Naquele primeiro tempo foi o sábado. Em Jesus mudou-se para o domingo. Mas continua valendo. Você tem que guardar um dia para o Senhor. O apóstolo Paulo diz que um faz diferença entre dia e dia e outro não faz. E quem faz não critique quem não faz. Mas presta atenção. Se você não guarda o seu domingo para o Senhor, você está desprezando uma ordem de Deus. Tem que ter um dia para o Senhor. Por que o mundo, irmãos, por que o mundo tem jogado tanto trabalho no domingo? Exatamente para ir contra o propósito de Deus, né? É uma pergunta aqui da Márcia, nossa evangelista, minha amada esposa. A igreja de Esmina representa qual período? O período que vai do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. E bacana que ela perguntou, que me dá a oportunidade de falar de algo que não lembrei na hora que falava.
Em 313 acontece a chamada conversão de Constantino, o imperador romano, e aí cessam as perseguições, porque a conversão, pelo menos essa fase de perseguições por parte do Estado, porque o imperador romano diz que se converteu, conclama toda a sua nobreza a vir para o cristianismo, e eles vêm mesmo sem crer, né? Eles não criam, tinham seus outros deuses, mas vieram e se adaptaram ao cristianismo, né? E aí então cessou a tribulação. Por isso que a característica dessa igreja vai até o ano 313. As perguntas chegam aqui com um pouco de atraso, porque entre eu falar e você ouvir aí tem um certo delay. E aí quando você faz a pergunta aí, eu quando a recebo, eu já estou lá um pouco à frente. Deixa eu ler uma participação aqui. Irmã Ana Flávia. Verdade, para servir o Senhor temos que sacrificar nossa carne, morrer para o pecado, porque devemos entender que Deus não é qualquer coisa, nem nos aceitaria de qualquer modo, ou nem nós aceitamos qualquer coisa. Por que Deus, o soberano, vai aceitar? Gente, Deus é Deus. Eu acredito que viver para Deus é um privilégio. Então nós temos que aproveitar, por enquanto temos tempo. Se Deus nos dá a oportunidade de respirar, Ele nos dá mais uma chance. Ele deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. E nós devemos viver para Ele. É esse o ponto, irmã. Nós temos que considerar que é exatamente esse o ponto. Viver para o Senhor. Pois bem. Então a pergunta, que repito. Que adoração trazemos a Deus se nós vivemos a semana toda para nós e às vezes o próprio domingo? Toma cuidado, tá? Deixa eu te falar, eu não vejo como é que você usa o domingo. Mas Deus vê, tá? Deus vê. Deus vê qual é a prioridade do seu coração. E aí depois as pessoas vão ao culto. A pessoa vive a semana para ela, vive o domingo para ela. Aí depois ela chega no culto e diz que a vida dela pertence ao Senhor Jesus. E ela pensa que ela está enganando quem? Hã? Eu não engano a Deus, queridos. Se minha vida é do Senhor Jesus Cristo, eu preciso viver isso, né? Pois bem, como já dito, essa igreja sofria perseguições. O texto chega a falar dos judeus, que eram, na verdade, da sinagoga de Satanás. Judeus que expulsaram os cristãos judeus da sinagoga. Inicialmente, irmãos, as primeiras décadas, mas a gente pode estender isso um pouquinho mais, até lá pelo século II, em algumas cidades, os judeus cristãos ainda frequentavam as sinagogas. Mas esses judeus que criticavam a Cristo acabavam por expulsar essas pessoas das sinagogas. É tanto que a igreja cristã se estrutura num ritmo que a gente pode chamar de bastante natural. Só para explicar isso, os primeiros cristãos não se viam como cristãos, eles se viam como judeus. Eles frequentavam sinagoga normalmente porque eles achavam que isso que nós hoje conhecemos como cristianismo era só um aprimoramento do judaísmo. Mas com a expulsão dos cristãos das sinagogas, houve a necessidade de estruturar um culto próprio, uma liturgia própria, que já não era mais aquela liturgia dos judeus, porque já fugia. A carta aos Romanos nos explica que já tinha perdido o sentido, então, aquele cerimonial judeu. Houve uma mudança. É tanto que eu recomendo, quando posso, para de dizer que o pessoal do louvor da igreja é levita, porque não são levitas. Levitas, primeiro, que tem a ver com o Antigo Testamento, e segundo, que o levita no Antigo Testamento fazia tudo, desde limpar a área do templo
né, carregar o tabernáculo, arcar com todo o trabalho, até sim fazer parte do coral, né, do culto. A gente tem que tomar cuidado, tá? Irmão Francisco diz aqui, quando fala que Cristo pagou o nosso preço, ele pagou a quem? Ele pagou ao que é justo. Ele não pagou no sentido de dizer que pagou a Satanás. Ele arcou com a culpa, com o peso do nosso pecado. Ele pagou as nossas culpas frente à justiça que precisava ser cumprida. O conceito é o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Então eu devia a minha vida, o Senhor devia a sua vida, porque pecou, tinha que morrer. Jesus vem e morre no nosso lugar, então ele cumpre com a justiça. Ele pagou no sentido de ter cumprido com o que era justo. Quem estabeleceu essa justiça era Deus, foi Deus. Então, Deus, na sua justiça, cobra a morte do pecador. E Jesus morre no lugar de nós, pecadores. Se alguém quer fazer pergunta, pode fazer aí pelo Facebook, eu estou atento aqui, tá bom? 2050, bem-vinda, Jubinha. Não sei o que é isso, né? Pois bem, então, com o fato dos judeus expulsarem os cristãos judeus da sinagoga, dificultaram a vida para eles. As autoridades pagãs que exigiam que os cristãos cultuassem o imperador romano, iniciaram então um processo de perseguição, aprisionando e martirizando cristãos em sua fidelidade a Cristo. E aqui acontecia uma coisa muito comum naqueles dias. Era usual que as pessoas, quando se encontrassem, se cumprimentassem. E aí alguém dizia assim, César é o Senhor, no cumprimento. E um cristão dizia, não, Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. E aquilo abria a possibilidade de perseguições. Por quê? Porque não estava havendo o culto ao imperador, que era o que era solicitado naquele tempo. Esses cristãos perseguidos tinham seus bens saqueados. Claro, quem saqueava? A própria comunidade. Pastor Ricardo Caetano de Pernambuco, a paz do Senhor. Que alegria, pastor. Um abraço, viu, ao senhor e à sua igreja e à sua família. Obrigado por estar conosco. Os próprios vizinhos, os próprios conhecidos dos cristãos daquela época tinham interesse em saquear seus bens, em expropriar os cristãos, né, tirar deles tudo que eles tinham. Por quê? Porque aí ficavam com eles. As propriedades dos cristãos eram destruídas, às vezes eram tomadas para o Estado. Para eles não havia trabalho, não havia direito ao comércio, eram considerados escória, sem direitos civis e até sem direitos de adorar a Deus. Manter a fidelidade numa condição dessa era muito difícil. E está aí realmente a preocupação, irmã Tainara. Como é que fica hoje se esse tipo de perseguição acontecesse numa situação em que nós às vezes não temos coragem de abdicar de nosso futebol no domingo à tarde para ir visitar um irmão que precisa, para evangelizar uma pessoa que precisa de Cristo? Não tem como, né? Não tem como. Está aí também o irmão Odair Lima, que é amigo, um presbítero da Assembleia de Deus. Que bênção. Meus cumprimentos, meu querido. Paz do Senhor. Mas para esse povo que sofria tanto, Jesus diz, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Uma exaltação aqui à verdadeira riqueza. Eles encontraram a única coisa necessária na vida, porque nada mais é preciso. Eles possuíam a pérola valiosa, mesmo não possuindo mais nada. Como a pobreza é um desvio, vez que de Deus é a terra e tudo que nele há,
os pobres, pelos valores certos, herdarão o reino de Deus. O que realmente importa é a riqueza espiritual. A promessa de Deus para a igreja não é riqueza terrena, tá bom, irmãos? Quando você ouvir alguém dizendo, você tem uma promessa de Deus que vai comer o melhor dessa terra, entenda, essa promessa está sendo mencionada para a igreja por alguns por equívoco, porque ele não entendeu que essa é uma promessa para Israel, não é uma promessa para a igreja. Promessas para a igreja: no mundo padecereis perseguições. Promessas para a igreja: todos os que querem viver de modo piedoso padecerão perseguição. A primeira dita por Cristo, a segunda dita por Paulo. Promessa para a igreja: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. São essas as promessas para a igreja. Não a ideia de que você vai comer o melhor dessa terra. Isso não é promessa para a igreja. Até porque, se você assumir ela como uma promessa para a igreja, o que você fala de Estevão? O que você fala dos apóstolos? O que você fala de todos os mártires da história? O que você fala para os irmãos que estão hoje, então, sendo martirizados nos países que perseguem os cristãos, quando eles são mais fiéis do que eu e você? Mais fiéis, porque eu também não sei até que ponto eu suportaria uma perseguição. Não é verdade? Quem são os mais fiéis de nossos dias? Os que estão padecendo por amor a Cristo Jesus. Na verdade, a igreja, de modo geral, dos países livres, é de uma infidelidade tremenda. Como diz uma irmã nossa aí, eles passam a semana comendo na vitrine do capeta, na vitrine do diabo. Chega no domingo, não suportam um culto. Se o culto passar da hora, eles já estão olhando no relógio. Dependendo da liberdade que tenham com o pastor, eles já mostram para o pastor, o relógio aqui, está passado da hora. Enxerga o relógio pela fé aqui, tá bom? Está passado da hora, o culto está demorando demais. Né? Aí o Guilherme pergunta: pastor, quem eram os levitas? Os levitas é uma referência aí a todos os descendentes do filho de Abraão, do filho de Jacó, chamado Levi, que foi a tribo escolhida para servir no tabernáculo. Os levitas eram as pessoas que cuidavam do tabernáculo, lá no culto judeu. Quando são construídos aí os templos, o primeiro e o segundo templo, né, na sequência, os levitas continuaram cuidando do templo. Então, eram os levitas que varriam o templo, varriam o pátio em torno do templo, que cuidavam da ornamentação do templo, que cuidavam do sacrifício no templo, né? Os levitas cuidavam do templo de modo geral. E uma parte desses levitas compunha um coral, mas era uma parte, porque levita mesmo é uma referência à tribo de Levi que cuidava do tabernáculo. Por isso que nós não somos e não temos levitas em nosso tempo, tá bom? Levita, até porque então, se nós formos usar essa designação, teríamos que chamar os diáconos de levitas, os zeladores da igreja seriam levitas, as pessoas que ficam na porta da igreja, os porteiros, seriam levitas. E nesse sentido, então, todos nós seríamos levitas. E não é, você não tem isso no Novo Testamento. Nós temos outra participação do George para dizer: só teve um dos apóstolos que morreu de morte natural e os outros foram presos e mortos. Só João morreu de morte natural. Obrigado ao George. A irmã Rafaela nos diz: pastor, o senhor acha que existem outros mundos que estão passando por tudo que estamos passando? Outros mundos? Não acho. Não acho. Deixa eu falar para vocês o que eu... É o Douglas, na verdade, usando aí o perfil da Rafaela, mas está assinado aqui Douglas.
Se sim, será que houve um Cristo para eles também? Bom, primeiro é que eu não acho. E por que eu não acho? Deixa eu explicar por que eu não compreendo assim. Porque o que eu encontro é Deus na sua grandeza criando um mundo, esse nosso mundo conhecido, esse nosso mundo visível, foi criado por Deus para, dentre todos os seres criados, dentre todos os homens e mulheres nascidos, e dentre todo o contexto histórico que nós tenhamos passado por todo esse tempo, Deus escolher, talvez melhor dizendo, Deus definir por aqueles que escolheram servir a Ele. O propósito único da criação é a igreja. Portanto, não há necessidade de ter vários mundos se o propósito único da igreja, da criação, é a igreja. É assim que compreendo. Pois bem, para mim a imagem sumiu de novo, mas espero que você esteja aí naturalmente, porque a contagem aqui continua. A questão da blasfêmia sofrida. Blasfêmia é uma ofensa a uma divindade, é um insulto a uma religião ou a tudo que é considerado sagrado. É a difamação do nome de um Deus. Blasfêmia é também uma palavra ou um ato injurioso contra qualquer pessoa ou coisa respeitável. Portanto, os judeus blasfemavam contra a igreja de Esmirna, fazendo pouco caso, fazendo galhofa. E isto era, então, a blasfêmia. E Deus via essa blasfêmia sofrida. Lá em Levítico 24:16 é dito: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, que blasfemar o nome do Senhor será morto. Alguém disse, eu achei assim tremenda a palavra, que essa crise pela qual estamos passando, relacionada aí a coronavírus, tem a ver também com as blasfêmias de nosso tempo. E aí, Deus condenando, né? Que pergunta foi essa, Douglas? Uma conversa entre eles. Deus estaria julgando o mundo, ou pelo menos dando a oportunidade a que o mundo reconheça o quão frágil é, para se voltar a Deus. Lá em Marcos capítulo 3, verso 29 é dito: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Olha que coisa. A blasfêmia contra o povo de Deus é uma forma de blasfêmia contra o próprio Deus. Quem desfaz de um servo de Deus está desfazendo do próprio Deus. Quem pisa em um servo de Deus porque é servo de Deus, está pisando também no próprio Deus. Os judeus fizeram isso contra os cristãos e fizeram fortemente, talvez mais que os próprios romanos, que agiam quando eram demandados. Lá em Atos, no capítulo 13, nos é dito, e eu vou colocar esse texto aqui para você poder acompanhar. Fica firme aí, irmãos. Tudo indica que daqui a pouco a gente termina. Atos 13, vamos lá para o verso 45. O texto diz, colocando para você ler: mas os judeus, vendo as multidões, tornaram-se, ou melhor, tomaram-se de inveja, e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Paulo e Barnabé estavam pregando aos judeus, e
como eles rejeitaram, eles foram pregar aos gentios, ele declara isso aqui. E aí continua o texto: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Veja que o ato foi sacudir o pó dos pés. Aquilo era uma palavra de condenação, viu, irmãos? Aquilo era para dizer que eles seriam condenados pelo que faziam. Aqueles que alegavam então ser descendentes de Abraão, religiosos, sinagoga de Deus, anulavam isso pelo fato de serem instrumentos de Satanás contra o verdadeiro povo de Deus, que era a igreja. Não basta que os homens se qualifiquem como de Deus. Deus não é tonto. Eu sou de Deus, mas só isso não resolve. É um perigo que o cristão possa qualificar algum grupo de sinagoga de Satanás ou de igreja de Satanás, sem que de fato sejam. Então, seja sempre dirigido por Deus sobre isso. Cuidado. E apenas afirme o que você de fato teve chance de compreender, tá? Jesus teve um embate sobre esse assunto lá em João, no capítulo 8, quando quiseram criticar a ele. O verso 10 aqui do capítulo 2 de Apocalipse vai revelar para nós um outro aspecto interessante sobre essa igreja de Esmirna, que vai falar da aflição do porvir. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Já falo, viu, sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Não temas, então, o que hás de padecer, o texto diz. A proibição do medo em tempos de tribulação e perseguição é um tema recorrente na Bíblia, porque o medo fala de falta de confiança. E nós não temos por que faltar confiança. A Bíblia nos garante que Deus vai fazer tudo e todas as coisas serem para o nosso bem. O medo é falta de confiança em Deus, em seu senhorio e em seus propósitos. Lá em Salmo 46 nos é dito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Lá em Abacuque, capítulo 3, Abacuque entendia bem isso e disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falte ou que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Lá em Romanos 8, versos 36 em diante, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Olha como é que fala o servo do Senhor: por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes nem futuras, nem potestades,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa. Repetindo, nem qualquer outra coisa ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Bonito, né? Mas a pergunta é: o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é de algum modo maldizer o Espírito Santo, atribuir ao diabo obra que se sabe ser do Espírito Santo. Mas alguns chegam a dizer que dentre as blasfêmias contra o Espírito Santo está até mesmo não se deixar ser, não ouvir o que o Espírito Santo nos fala. Não deixar que o Espírito Santo nos conduza à conversão. Seriam formas de blasfemar, de desfazer da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque o Espírito Santo é o executivo da Trindade. E se nós afastarmos o Espírito Santo de nossas vidas, quem vai operar em nossas vidas? Não tem mais ninguém. O diabo lançará alguns na prisão. Isso está sendo dito no verso 10. O diabo está para lançar em prisão alguns de vós, fruto da perseguição dos judeus e dos gentios contra a igreja. Mas quem serão os sortudos? Só os fiéis. Sortudos ser lançado na prisão ou em prisões por ser fiel ao Senhor é uma sorte. E esses fiéis são esses sortudos. Essa verdade seria aceita hoje? Penso que não. Quando muitos dizem: mas você está sendo perseguido é porque você não soube falar com jeitinho. Tá certo, a gente tem que tentar falar a palavra do Senhor com sabedoria, mas a perseguição é própria, é natural quando a gente fala a verdade, não é? Nós precisamos estar prontos, viu, gente, para esse privilégio. Já estamos aqui, eu diria para você que perto do fim, mas parece que não tão perto assim, e nós já estamos aqui há 1h15 de nosso estudo. Então eu vou fazer o seguinte, pelo horário. Se você tem perguntas, a gente podia agora ouvir algumas perguntas. Eu vou marcar o texto onde estamos e nós vamos procurar um outro momento para seguir com o nosso estudo ainda sobre a carta escrita ou ditada por Jesus Cristo à igreja de Esmirna, tá? Então nós vamos interromper aqui e eu quero abrir esse espaço para perguntas. Alguma? Enquanto você pensa, por causa de nosso delay, tá? Nós hoje temos um número menor de assistência, mas permita Deus que os que estão participando estejam sendo abençoados, que os outros possam participar. Eu vou colocar esse estudo no YouTube, então logo nós terminemos aqui. Muito obrigado ao Wanderson, ao Cristiano Silva, ao Edinaldo, então repete a pergunta aí, que eu não me lembro qual foi. Sim, eu respondi. A pergunta foi em relação ao período, né? A que essa carta se refere, ao período do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. 313 foi exatamente o ano que o imperador declara a sua conversão, tá? Então essa igreja se refere ao que é chamado de segundo período. Seria a igreja dos pais
dos pais da igreja, do ano 100 ao ano 313. Como sabemos que estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo? Que pergunta boa, né? Nós vamos saber se estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo na medida em que nossas práticas condigam com a vontade de Deus expressa na Bíblia. Por exemplo, uma pessoa que lê a Bíblia com frequência e se apropria do texto bíblico para si, uma pessoa que tira tempo para orar, que é compromissada com as coisas de Deus, com certeza ela está se deixando ser dirigida pelo Espírito Santo. E na medida em que a gente vai tomando posse das verdades bíblicas manifestas aí através do texto bíblico, nós vamos nos apropriando e nos tornando mais experientes em ser dirigidos pelo Espírito Santo. Direção do Espírito, irmãos, implica em ouvir pais, implica em ouvir os líderes na igreja, implica em ser empregados de boa qualidade, boas esposas, bons maridos, bons filhos. Isso tudo está dentro do conjunto do que a gente pode dizer resultado da direção do Espírito Santo. Sim, a pergunta é: as cartas foram recebidas pelas igrejas? Sim, as cartas foram recebidas pelas igrejas. Foram escritas, direcionadas e recebidas, sim, pelas igrejas. E isso num primeiro momento, e num segundo momento se tornaram cartas de conhecimento comum, vindo então para o cânon do Novo Testamento. Obrigado, meu irmão Pablo, só o ouro, né? E a Márcia Fernandes diz aqui: qual a diferença entre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna? Pois a de Éfeso foi a primeira que estudamos semana passada. A de Éfeso vai até o ano 100. É a igreja do período apostólico, que os apóstolos ainda estavam vivos. E a de Éfeso tinha coisa assim contra ela, mas ela era do primeiro período. A de Esmirna é a carta do segundo período. O período que vai do ano 100 ao ano 313. E quem quiser revisar esse estudo, ele está tanto no YouTube quanto aí no próprio Facebook. Tá bom? Meus queridos, eu vou agradecendo a Deus e a vocês por termos tido esse tempo aqui, que tenha sido um tempo de qualidade para todos, e o meu desejo é que nós vivamos para o Senhor, né? Enquanto não temos aí o retorno ao templo, vamos continuar estudando as cartas aqui. Hoje nós fomos provocados a um estudo especial, que será na quarta-feira que vem, com a participação do pastor Tiago, em que vamos estar estudando a carta a Laodiceia. Então eu já anuncio aí, e peço que isso seja colocado nos grupos, quarta-feira que vem, carta a Laodiceia, às 19h30, com a participação do pastor Tiago. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Vivam para Deus.